O último exorcismo do padre Malachi Martin. A noite caía pesada sobre a velha casa vitoriana em Connecticut. Padre Malachi Martin segurava seu rosário com mãos que já haviam enfrentado dezenas de demônios, mas que agora tremiam imperceptivelmente. Aos 68 anos, ele sabia que aquele poderia ser seu último exorcismo. A família Thompson o havia chamado em desespero. Sarah, a filha de 19 anos, não era mais ela mesma há 3 semanas. Tudo começou após ela comprar um espelho antigo num brechó, um objeto que, segundo descobririam depois, pertencera a um médium do século XIX envolvido em rituais obscuros. Padre Martin subiu lentamente as escadas rangentes. Podia ouvir os gritos vindos do quarto no final do corredor. Não eram gritos humanos. Eram guturais, bestiais, vinham de um lugar que não deveria existir neste mundo. Ao abrir a porta, o fedor o atingiu primeiro, enxofre misturado com carne podre. Sarah estava amarrada à cama, mas se contorcia com força sobrenatural, arqueando as costas em ângulos impossíveis. Seus olhos, antes castanhos e doces, agora eram completamente negros, como poços sem fundo. Finalmente! A voz que saiu de Sarah era grave, masculina, cheia de malícia. O famoso Malachi Martin. Estive esperando por você, padre. Martin se benzeu e abriu seu ritual romano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te ordeno. Cale a boca. O grito foi tão alto que rachou o espelho na parede. Sarah, ou a coisa dentro dela, começou a rir. Você acha que suas palavrinhas mágicas têm poder sobre mim? Eu sou Legião. Eu sou anterior ao seu Deus mentiroso. O padre continuou, imperturbável, recitando as orações em latim. Sua voz era firme, carregada de décadas de fé inabalável. Exorcizo-te, imundicime spiritus. Sarah urrou e cuspiu uma substância verde e viscosa que queimou o tapete ao tocar o chão. Seu corpo se retorcia violentamente, os pulsos sangrando contra as cordas que a prendiam. Você vai morrer aqui, velho! A entidade gritava. Assim como morreu aquela criança em Roma. Lembra dela, Martin? A menina de 8 anos que você não conseguiu salvar? Eu estava lá. Eu vi você fracassar. Pela primeira vez, o padre hesitou. As memórias o inundaram. Aquela pequena vítima inocente, 20 anos atrás, cujo coração havia parado durante o ritual. O fracasso que o assombrava todas as noites. Sim. A voz sibilou, percebendo a fraqueza. Você ainda ouve os gritos dela, não ouve? Ainda sente o peso daquela alma que você enviou para nós. Martin fechou os olhos com força, as lágrimas começando a escorrer. Mas então, uma voz suave em sua mente, uma memória de seu mentor, falecido há décadas, sussurrou: a culpa que carregamos nos torna humanos, Malachi. Mas a fé nos torna fortes. Ele abriu os olhos, agora brilhando com determinação renovada, e pegou o frasco de água benta. Pela autoridade da Santa Igreja Católica. Ele respingou a água sobre Sarah. O efeito foi imediato. A pele dela começou a fumegar onde a água tocou, como se fosse ácido. Bolhas se formaram, e a criatura dentro dela urrou de agonia genuína. Não! Pare! Isso queima! Queima como o fogo do abismo. Martin continuou, sua voz crescendo em volume e poder. Eu te ordeno, espírito impuro, juntamente com todos os seus asseclas que infestam este corpo, que pelo mistério da encarnação, paixão, ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Saia! A temperatura do quarto caiu drasticamente. O hálito de Martin se tornava vapor no ar gélido. Sarah levitou acima da cama, ainda amarrada, seu corpo girando no ar enquanto a voz dentro dela mudava constantemente, às vezes masculina, às vezes feminina, às vezes parecendo 1000 vozes falando ao mesmo tempo. Nós somos muitos. Você não pode nos expulsar a todos. Este corpo nos pertence agora. O padre pegou seu crucifixo e o pressionou contra a testa de Sarah. A pele chiou e fumegou. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, eu comando que vocês digam seus nomes. Nunca. Mas então, forçadamente, como se arrancado de dentro, Beelzebut, Asmodeus, Baal. Somos 72. 72. O coração de Martin afundou. Nunca havia enfrentado tantos ao mesmo tempo. Mas não podia desistir.
Não desta vez. Ele começou a recitar o Salmo 91, sua voz ecoando com poder. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. As entidades gritaram em uníssono, um som tão terrível que os vidros das janelas explodiram para fora. Sangue começou a escorrer dos olhos de Sara, de seus ouvidos, de seu nariz. Você vai matá-la, as vozes zombavam. Se continuar, o corpo não aguenta. Ela morrerá como aquela criança. Martim vacilou novamente, mas desta vez, olhou nos olhos negros e viu, por uma fração de segundo, um lampejo do verdadeiro Sara, assustado, implorando por ajuda, preso em algum lugar profundo dentro daquela escuridão. Eu confio em Deus, disse ele simplesmente. E você sairá. Agora. Ele jogou o resto da água benta sobre Sara enquanto gritava a oração final de expulsão. Vá de retro, Satana. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. O que aconteceu a seguir foi algo que Martim jamais esqueceria. Sara arqueou as costas tão violentamente que ele ouviu sua coluna estalar. Sua boca se abriu impossivelmente larga, e de dentro dela emergiu uma escuridão palpável. Não era fumaça, mas algo mais denso, como se a própria ausência de luz tivesse substância. As vozes se uniram num grito final que não era som, mas parecia rasgar a realidade. Malachi Martim. Nós voltaremos. Isto não acabou. Nós sempre voltamos. E então, silêncio. Um silêncio tão absoluto que os ouvidos de Martim zuniam. Sara caiu de volta na cama, imóvel. Por um momento aterrorizante, ele pensou que ela estava morta. Mas então, ela tossiu. Seus olhos abriram, castanhos novamente, humanos novamente, e ela olhou para ele com confusão e exaustão. Padre, sua voz era fraca, rouca de tanto gritar. O que? Onde estou? Martim caiu de joelhos ao lado da cama, suas próprias forças finalmente o abandonando. Lágrimas de alívio escorriam livremente agora. Você está livre, minha filha. Você está livre. Sara começou a chorar, memórias fragmentadas do pesadelo que havia vivido a inundando. O padre pegou sua mão, quente, humana, viva. Do lado de fora do quarto, ele podia ouvir a família subindo correndo as escadas, tendo ouvido o silêncio súbito. Enquanto Martim se levantava lentamente, seus ossos velhos protestando, ele olhou para o crucifixo em sua mão. Estava manchado e arranhado, mas intacto. Como sua fé. Ele sabia que as palavras da entidade eram verdade. Elas sempre voltavam. O mal nunca realmente descansava. Mas também sabia que enquanto houvesse fé, enquanto houvesse amor e sacrifício, sempre haveria alguém para enfrentá-los. Enquanto a família Thompson abraçava Sara, chorando de alegria, Padre Malachi Martim guardou silenciosamente seus instrumentos. Seus passos eram pesados ao descer as escadas, carregando o peso de mais uma batalha vencida. Lá fora, a aurora começava a romper o horizonte. Ele parou na porta, respirando o ar fresco da manhã, lavando o fedor de enxofre de seus pulmões. Ele não sabia, naquele momento, que teria apenas mais alguns anos de vida. Não sabia que este seria lembrado como um de seus exorcismos mais poderosos. Tudo o que sabia era que havia salvado uma alma. E isso, pensou ele, era suficiente. Fazendo o sinal da cruz uma última vez, Padre Malachi Martim caminhou em direção ao amanhecer, pronto para a próxima batalha que inevitavelmente viria. Porque a guerra entre luz e escuridão nunca termina. Apenas muda de campo de batalha.